Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor Jesus abençoe muito você e a sua família. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, realizando a reunião de Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o início do nosso propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. 52 dias clamando, buscando, jejuando, apresentando a Deus aquilo que precisa ser restaurado, reconstruído. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Aí todo mundo para e diz assim, mas então não tem jeito. Se uma coisa fica mais de 100 anos parada sem solução, é porque não tem solução. Não, tem sim. Tem solução. Mas não é com qualquer fé, visão, espírito, que você vai mudar uma situação. Aquela situação ficou daquele jeito por mais de 100 anos, porque ninguém teve a coragem. Ninguém colocou em prática uma fé viva. A determinação. É a fé viva, porque para restaurar aqueles muros precisava principalmente muita coragem. Porque a ameaça de morte vinha sem parar. Muita determinação, porque o povo estava desanimado. De muita ousadia, porque os inimigos estavam acostumados a fazer o que eles queriam ali. Precisava de sacrifício, porque não era fácil. Tinha que trabalhar muitas vezes dia e noite. E algumas vezes com uma mão trabalhava-se e com a outra segurava a arma, a espada. De tanta luta que foi. Mas quando uma pessoa quer vencer, nada pode impedi-la. Quando uma pessoa decide que ela vai vencer, de um lado ela segura o material do trabalho, da outra ela segura a espada. Ninguém pode com ela. Ela está determinada. Precisava de muita perseverança, porque motivos para desistir não faltaram. Tinha de sobra. O que ele mais tinha era motivo para desistir, o Neemias. Então aquele homem manifestou uma fé viva. E quando uma pessoa manifesta a fé viva, ela vence. Se você quiser resultado na sua vida, só por intermédio da prática de uma fé viva. Se não for por intermédio da fé viva, você não vai além. Então, amanhã nós largamos com propósito de fé. E aí não paramos por 52 dias clamando. E como Deus foi com Neemias, será conosco. Eu não tenho dúvida disso. Todos os anos Deus tem operado grandemente. E esse ano não vai ser diferente. O impossível é o Senhor não operar. Eu estou certa no meu espírito que nós vamos viver grandes coisas. Esse propósito de fé tem sido um divisor de águas na vida das pessoas que têm participado. Olha o que diz aqui em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu vou ler na outra tradução, que diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você já deve ter ouvido essa frase bíblica. Ela é forte, ela é tocante, mas fala-se tanto que ela acaba muitas vezes, na vida de alguns, perdendo o poder. Porque a pessoa começa a se acostumar com aquilo. Sai. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele nem sabe mais o que ele está falando. Mas o que isso quer dizer? Ontem eu falava de José, quero lembrar de José. José foi vendido como escravo.
para o Egito pelos próprios irmãos. José foi trabalhar na casa de um homem como escravo. José foi caluniado pela esposa desse homem. José foi parar numa prisão. E quando nós vamos analisando cada situação, nós vemos que todas contribuíram para que ele chegasse a ser o governador do Egito. Todas elas. Todas elas foram necessárias, fundamentais, para que ele se tornasse o homem maduro, humilde, dependente de Deus que ele se tornou. José não teria se tornado aquele homem maduro, coisa que ele não era. Quando Deus deu o sonho a ele, aquele sonho de grandeza, ele tinha 17 anos. Ele não tinha maturidade nenhuma para viver tudo aquilo. Ele tinha que ser amadurecido. Tinha que ganhar experiência. Ele tinha que se fortalecer. Ele tinha que aprender a depender de Deus acima de tudo. E só o tempo traz e nos dá algumas coisas. Só o tempo. Só com 30 anos que ele esteve diante do faraó. 13 anos depois. E durante todo esse período, Deus foi com ele. A Bíblia diz várias vezes a palavra, e o Senhor era com José. E o Senhor era com José. E por intermédio de José, o Senhor prosperou o egípcio Potifar. O Senhor era com José. Ele não estava como ele certamente gostaria de estar. Ninguém quer ser escravo. Ninguém quer ir parar numa prisão. Mas, à medida que ele foi adquirindo experiência, maturidade, ele foi entendendo certamente que ele estava num processo, ele estava aprendendo. Então, primeiro, ele teve que aprender a administrar a casa do Potifar. Depois, ele teve que aprender a administrar uma prisão. Não é fácil administrar uma prisão, não. E ele se saiu muito bem. E de lá, ele saiu para administrar um país. Que até então, a ideia era livrar aquele país da fome, enriquecer o faraó. E sabe o que Deus fez na vida de José? O que ele sempre faz. Muito além. Por intermédio da administração de José, não só o Egito foi cuidado, mas o Egito se tornou a nação mais poderosa da época. E não só o Egito foi prosperado, mas outras nações no mundo passaram a depender do Egito por causa da administração do José. Mas primeiro, ele teve que ser bem-sucedido na casa de um homem importante que trabalhava para o faraó, chamado Potifar. Ele teve que ser humilde. Ele teve que aprender muita coisa sobre o ser humano, sobre a vida. Na casa do Potifar. E parar numa prisão. E lá, lidar com muito mais pessoas. E executar um trabalho excelente. Para de lá, subir ao poder de uma nação. E você vê que Deus ergue quem Ele quer. Ter um currículo de escravo e presidiário não impediu José de se tornar o homem abaixo do faraó mais poderoso
não só do Egito, mas do mundo na época, porque ele era o administrador e a fama dele correu no mundo. Pela administração impecável que ele estava executando. Compreendeu? Mas ele teve que passar pelo processo. E todas aquelas situações, desde quando ele foi vendido como escravo até a prisão, contribuíram para o bem dele. Eu não estou aqui enaltecendo sofrimento, não é nada disso, mas ensinando a você, através da palavra, a aprender com as coisas, a absorver entendimento, a amadurecer com a vida, a pegar as experiências para crescer, a se fortalecer no momento da batalha, a aprender a depender de Deus, a não desacreditar que Deus vai fazer, ao contrário. Ao contrário. Depender de Deus ainda mais. Porque Deus não, em nenhum momento mudou de ideia. Na realização do sonho que tinha dado a ele. 2 sonhos grandes. Deus deu a ele. Deus não mudou de ideia. Mas ele tinha que ser preparado para viver a realização daquele sonho. Então, talvez você não tenha entendido isso. E Deus quer que você entenda. Você está num processo? Passa por ele. Não é porque parece impossível que Deus não vai realizar. Deus está preparando você para colocá-lo em algo grande. Passa, aprenda, dê o seu melhor. Persevera. E não desista. Porque se José tivesse desistido, ele nunca teria sido governador do Egito. O homem mais importante na época, no mundo. Ele nunca teria sido. Mas como ele foi até o fim, ele entendeu que todas aquelas situações estavam contribuindo para o bem dele, ele viveu o sonho dele mais do que ele jamais poderia ter imaginado. Passa pelo processo. Vá até o fim. Não corta o processo no meio. Resista firme. Porque Deus vai realizar o teu sonho, coisas grandes na tua vida. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Dona Franciele, como que era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? A minha vida era totalmente destruída porque a minha mãe tinha depressão profunda e ela vivia dizendo que ia sair de casa, que queria abandonar os filhos, e meu pai também tinha um relacionamento muito afastado com a gente. Então o relacionamento familiar era muito difícil e, consequência disso, também a vida financeira era muito complicada e a profissional também completamente destruída. Assim a senhora vivia infeliz? Vivia muito infeliz, crescia vendo, né, os meus pais brigando. Muitas vezes eu tinha que cuidar da minha irmã e isso era muito ruim. A senhora tendo assumiu o papel de mãe? Exatamente, cuidei muito da minha irmã, do meu irmão também depois que ele nasceu, e era complicado para mim, porque eu também tinha minha vida, né, escolar e tal, e eu também não era grande assim, eu era criança, tinha uns 12 anos mais ou menos. Conheceu o Ministério Mudança de Vida, bebeu o Espírito, e o que aconteceu? Mudou tudo completamente. Eu tinha sofrido um acidente um pouco tempo antes e eu estava sentindo muitas dores na cabeça, tinha passado por vários médicos, eles não conseguiam descobrir o que é que eu tinha. E eles estavam começando a desconfiar já que era algum tumor maligno na cabeça e teria que passar por cirurgias, etc. Mas eu não aceitei aquilo, né? Eu vim, no primeiro dia que eu coloquei os meus pés dentro da Igreja Mundial de Cristo, eu recebi uma oração, eu tomei posse e eu nunca mais senti dores, porque as dores eram tão fortes, que nem eu disse pro pastor, que eu chegava a rasgar lençóis em casa de tanta dor que eu sentia, e no primeiro dia que eu pisei na igreja eu fui curada. E pouco tempo depois também o médico me disse que eu tinha um cisto no joelho, eu não podia praticar exercícios, caminhada era muito difícil e eu não aceitava. Vim também, coloquei no propósito, falei para Deus que eu não aceitava e eu fui curada. Passei depois por N exames e não tenho nada, em nome de Jesus. A mãe foi curada da depressão?
Com certeza, ela chegou, veio também para a igreja, ela faz trabalhos na igreja também, é evangelista, ajuda nos trabalhos de limpeza e é ofertante dizimista fiel. O relacionamento dela com meu pai mudou completamente, hoje ela ganha mais. A minha irmã também está na obra, né? Ela é cooperadora como eu e a gente está muito abençoado, dizimando, ofertando e vivendo. Porque a gente conquistou muita coisa, a gente não tinha casa própria, conquistamos a casa própria, conquistamos carro, dinheiro na justiça que a gente precisava muito veio a partir do momento que a gente entrou no propósito do jejum, nos jejuns de resposta, de justiça, a gente conseguiu. E hoje sanamos as dívidas, não devemos nada para ninguém, então feliz em nome de Jesus. Ou seja, Deus fez uma obra completa por intermédio da vida da senhora. Fez uma obra completa. E eu fui muito resistente, inclusive a hora quando eu cheguei na igreja, porque quando a pessoa chega é muito difícil ouvir aquilo, né? Ouvir a verdade. Mas graças a Deus eu ouvi, entendi, semeei e hoje estou colhendo 100 vezes mais em nome de Jesus. Feliz hoje? Muito feliz, abençoada. Como que é? A senhora é jovem. Qual a idade da senhora? Tenho 18. 18 anos. Isso. Como que é encarar toda essa situação de destruição que a família da senhora vivia e encarar pela fé, por intermédio da senhora como mentora, buscar a Deus? Porque a ideia da maioria da juventude hoje que buscar a Deus é caretia, estar na igreja tem uma visão totalmente contrária e oposta. A senhora como evidência dessa mudança, dessa transformação, qual que é a visão que a senhora tem hoje de tudo que aconteceu e das vitórias que a senhora está vivendo? Que Deus preparou tudo isso, Deus tem muita coisa ainda para mim e eu tenho certeza que por intermédio de mim muitas outras pessoas serão abençoadas. E é como a bispa disse hoje, seca o riacho hoje porque Deus está nos impulsionando para coisas maiores. E eu tenho em mente muitas coisas maiores para viver e eu vou viver em nome de Jesus. Graças a Deus nos resgatou, nos tirou ali do meio da multidão e nos colocou por cabeça, vivendo grandes bênçãos, grandes vitórias, em nome de Jesus. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a família da senhora hoje? Representa a nossa estrutura, porque é aqui que a gente aprende como agir no mundo lá fora, nos ensina a crescer, a estar sempre por cabeça e a viver aquilo que Deus nos prometeu. E tomar posse e viver esse milagre que é enorme e que é nosso por direito, que Deus nos prometeu e colher aí 100 vezes mais, em nome de Jesus. Esse jovem que nos assiste, o que a senhora tem a dizer para ele que ele tem que vir buscar? Tem que vir buscar sim, porque vale a pena porque a vida muda completamente, a família muda, a visão muda e é felicidade, só felicidade. Amanhã, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Dona Elizabeth, a senhora tem participado dos propósitos de fé dos 52 dias que são realizados dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza. Vai participar esse ano? Com certeza. O que a senhora tem conquistado por intermédio deste trabalho na vida da senhora? Através desse trabalho, eu ganhei novamente a vida, sabe? Eu fui internada como louca, fiquei mais de 10 anos tomando remédio controlado. O médico me desenganou dizendo que eu deveria andar somente acompanhada. Eu seria uma débil mental, vai. Disse também que a senhora tinha que tomar remédio pro resto da vida. Na vida, entendeu? Quer dizer, e aí, aos poucos, participando das campanhas, persistindo, crendo na palavra do Senhor e colocando em prática na minha vida, eu consegui a libertação. Eu ganhei, certo? A minha vida de volta. Saúde foi restaurada. Restaurada, em nome de Jesus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Amanhã, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, que talvez vive um momento que ela se sente cansada e decepcionada.
E parece que, como no caso de José, quando ele já estava tão bem na casa de Potifar, de repente ele vive uma situação tão terrível, uma calúnia, que o leva para uma prisão. Então parece que a situação dele ficou muito pior. Já estava então, apesar do senhor ser com ele era um escravo, e agora de escravo a presidiário. Ninguém quer isso. Mas nós vemos que ele manteve o espírito forte, ele não baixou o espírito, ele não se entregou, ele não se amargou, mas ele continuou seguindo. Ele deu condições ao Senhor para agir na vida dele. E o Senhor pôde agir grandemente. E tudo aquilo que ele viveu contribuiu para o bem dele. Contribuiu para a realização do sonho, para a grandeza, para as conquistas serem materializadas. Então que essa pessoa entenda sobre isso, possua esse entendimento e não desista por nada, mas dê continuidade, passe pelo processo e vá até o fim, porque a vitória é certa. Seja com ela, seja com todos que estão comigo agora. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água. Quando ela beber da água, eu tomo posse que ela será fortalecida. O espírito dela vai se fortalecer e ela vai dar continuidade, ela vai continuar, porque ela entende que o Senhor é com ela. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores, que têm nos ajudado a manter o programa, a manter, ó meu Deus, esse programa entrando nos lares e abençoando vidas e abençoando pessoas, Senhor. Ó Deus, que a vida dessa pessoa que está comigo agora e tem sido um parceiro, seja imensamente prosperada, ó meu Deus, abençoada, porque ela tem financiado o teu reino. Também desperta mais semeadores, Senhor, porque todo aquele que tem abraçado a tua causa tem sido muito abençoado. E nós sabemos disso, porque é promessa sua. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Seja com todos, onde esse programa estiver chegando, que bênção, paz, saúde, força chegue junto e que todos sejam erguidos com poder. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água comigo e seja muito, mas muito abençoado, abençoada pelo Senhor Jesus agora. Amém. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde eu vou estar amanhã. Com a reunião de Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e, claro, está aqui, ó. Vamos iniciar com um propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. Vai ser um dia de muitas vitórias e eu tomo posse disso. Tenho certeza que será um divisor de águas na vida daquele que possuir esse espírito e decidir praticar esta fé. Entra nesse propósito, mantenha um propósito firme. Deixa Deus agir na sua vida. Você tem tudo para finalizar esse ano por cabeça, vivendo a promessa do Senhor que Ele nos deu para esse ano. Você tem. Você pode encerrar esse ano vivendo a glória de Deus. Está ao seu alcance. Mas é buscando a Deus que você vai ser abençoado, abençoada. Venha buscá-lo. Se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Um bom dia, amém. Amanhã, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Amanhã,
Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente.